E aí, pessoal, será que o Senhor Jesus, ele existiu mesmo? Bom, a resposta é sim. O Senhor Jesus, ele existiu de verdade e há evidências históricas da sua existência. Jesus, ele não foi uma lenda inventada para enganar o povo. Ele foi uma pessoa muito real. No livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Bom, sendo assim, quais são as evidências na Bíblia? A Bíblia é um documento histórico que fala sobre pessoas reais. Além de falar de Jesus, a Bíblia fala de outras figuras conhecidas na Bíblia, que outros documentos históricos provam que existiram. Algumas dessas pessoas foram as seguintes. Uma delas foi o rei Herodes, que mandou matar as crianças de Belém. No livro de Mateus, capítulo 2, versículo 16, conta essa história e diz o seguinte: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Arquelau, filho e sucessor do rei Herodes. No livro de Mateus, capítulo 2, versículo 22, a gente vê o seguinte: mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. Também temos Tibério César, o imperador romano do tempo do Senhor Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao 2, olha o que diz. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E também, pessoal, temos o Pôncio Pilatos, que condenou o Senhor Jesus à morte. No livro de Lucas, capítulo 23, versículo 1 ao 2, relata esse fato. Vamos ver? Então, toda a assembleia se levantou e levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe pagamentos de impostos a César, e se declara ele como próprio Cristo, um rei. Também temos Caifás, o sumo sacerdote, quando Jesus morreu no livro de João, do capítulo 18, do versículo 12 ao 13, diz assim: assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e levaram-no primeiramente a Anás, que era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Bom, todas essas pessoas eram figuras políticas importantes do tempo de Jesus. A história de Jesus pertence a uma época histórica muito precisa, que não está rodeada de mistério. Além disso, a Bíblia cita muitas pessoas que viram Jesus antes e depois da sua ressurreição. Muitas dessas pessoas ainda estavam vivas quando o Novo Testamento foi escrito, e muitos morreram defendendo que Jesus tinha existido e era o Filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, nos diz o seguinte: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E também em 1 Coríntios, do capítulo 15, versículo 3 ao 7, diz assim: pois que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez,
a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Bom, evidências de outros documentos históricos. Jesus e os primeiros cristãos mencionados muito cedo, quando o cristianismo ainda era uma religião pouco conhecida. Alguns documentos de judeus e romanos provam a sua existência. Os documentos mais conhecidos são Antiguidades, 93 d.C., de Flávio Joséfo, um judeu que era historiador para os romanos. Em um trecho ele fala em Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Outro trecho ele diz que Jesus fez milagres e ensinava ao povo, e foi executado por Pilatos e ressuscitou. Algumas pessoas sugerem que esse trecho foi acrescido muito tempo depois, mas o primeiro trecho não é disputado, não é falado. Talmud babilônico. Vamos lá. Um texto rabino judeu com um trecho que registra que Jesus foi acusado de feitiçaria e promover apostasia e foi executado na véspera da Páscoa. A gente encontra essa parte em João, capítulo 18, versículo 28, e Marcos, capítulo 15, do versículo 42 ao 45. E um documento chamado Anais, cerca de 115 d.C., do historiador romano Tácio, que escreveu que Nero culpou injustamente os cristãos por um incêndio em Roma. Tácito não acreditava no cristianismo, mas escreveu que Cristo foi executado por Pilatos durante o reinado de Tibério César. Esses são os documentos mais conhecidos de autores não cristãos, e existem também muitos outros documentos antigos escritos por cristãos e heréticos que falam sobre Jesus e seus seguidores. Tá vendo? Jesus não foi uma invenção de um grupo político. Seus ensinamentos eram radicalmente diferentes de tudo daquela época. Tanto os judeus como os romanos se sentiram ameaçados pelo cristianismo. Quando começou, Jesus foi uma pessoa real que desafiou e ainda desafia a cultura da época, né? Jesus era um homem de classe baixa, sem influência política, que atuou numa região pobre do Império Romano, e seus seguidores eram quase todos camponeses. A influência de seu ministério só começou a ser realmente notável depois da sua morte, quando a igreja ficou maior. A região da Galiléia, onde Jesus pregou, foi devastada em 70 d.C. pelos romanos, quando destruíram Jerusalém. Considerando todos esses fatos, é incrível a quantidade de evidências que ainda restou da sua existência. E aí, pessoal, gostaram? É muito interessante e é importante nós sabermos que realmente o Senhor Jesus existiu e ainda existe até nos dias de hoje. E Ele veio para que nós pudéssemos, ter a oportunidade de ser salvos. Portanto, meus queridos, creiam no Senhor Jesus, pesquisem sobre o Senhor Jesus, leiam a Bíblia, se convertam dos maus caminhos que nos assolam, façam o bem, promovam a paz, sempre. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.